Pois é, pessoal, o Bolsonaro participou de um show no TP USA, Turning Point USA. É um show conservador que tem lá, teve muita gente da plateia gospel, artista gospel e muitos líderes conservadores lá nos Estados Unidos, e ele falou nesse evento lá, foi muito bem, ele estava lotado, o evento lotou completamente para ouvir Bolsonaro, era pago, tá? E não é barato não. Enfim, e nesse evento ele respondeu a grande questão que todo mundo está se fazendo. Quando é que ele volta para o Brasil? Ele pretende se aposentar, vai viver no exílio? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Hannah Montana, Triplo JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal da Bloomberg, né, esquerdista, tá apavado. Como assim Bolsonaro ainda está na Flórida e coisa e tal, e fez esse discurso lá no Turning Point USA? O nome do evento se chamava Power to the People. E aí fala um pouco sobre a trajetória do Bolsonaro, né, coisa e tal, e a presidência, e depois o Bolsonaro falou lá no evento. Muito grande vê-los, muito obrigado pela oportunidade e pela forma como veio sendo tratado por brasileiros e americanos aqui nesse grande país. Eu sempre... Bolsonaro tá falando muito rápido, ele devia falar mais devagar para dar tempo do pessoal traduzir, né, apesar que muito do público ali devia ser de brasileiros mesmo, né. Enfim, ele falou por coisa de 20 minutos e depois ficou respondendo perguntas do público, falou sobre a trajetória dele, sobre o governo e coisa e tal, falou que o Brasil não acabou no dia 1º de janeiro, que tem muita coisa pela frente, e a grande questão é... uma pessoa perguntou para ele se ele pretende se aposentar ou se ele vai voltar para o Brasil, voltar para a política, né? É uma questão que realmente o pessoal não sabe ainda qual vai ser a decisão dele, né? Bom... Então, aqui está falando sobre esse encontro, que era preciso desembolsar 50 reais, 50 dólares, 250 reais, e tinha uma outra área que tinha tickets a 10 dólares, né, cerca de 50 reais, né? E, enfim, o show todo, o congresso todo teve bastante coisa lá, a apresentação toda teve bastante coisa, bastante evento, e... ele explicou o seguinte, que quando foi perguntado sobre aposentadoria, ele falou, olha só, eu acredito que eu deixei muitas lideranças no Brasil. Tem muita gente boa chegando ao Congresso Nacional e que se elegeu para o Executivo. Tem 2024 pela frente, 2024 é muito importante. Não podemos abandonar a política, pessoal. Estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira. Ou seja, ele pretende se aposentar? Não, não pretende se aposentar. Ele quer continuar na política, ele confia que tem várias lideranças, então olha que bacana isso, ele não está nem fazendo questão de ele ser a liderança principal, mas ele vai continuar ativo na política, né? Ele disse também que a direita não pode parar, ou seja, deu a entender que vai voltar ao Brasil. Não existe terra como a nossa, o mal não dura para sempre. O Brasil não acabou no dia 1º de janeiro, e isso é o que eu tenho falado também para muita gente. Eu tenho visto muita gente com uma visão pessimista. Não, agora já era, agora já acabou, o Brasil já era, Lula vai mandar em tudo e coisa e tal. Não tem essa não. Vai ser difícil? Vai ser difícil sim, vai ser difícil, ninguém tem dúvida. Mas vou me entregar a vitória pro cara assim tão fácil? Não, porcaria nenhuma. Vamos lutar aqui para um Brasil melhor, para um Brasil para os nossos filhos, não tem essa não. E vamos conseguir ganhar do Lula sim, porque o bem sempre ganha no final. Se não ganhou ainda, é porque não chegou ao final ainda. Enfim, outra coisa que aconteceu é que ele teve que mudar, né? Ele estava na casa do lutador José Aldo e ele acabou mudando para uma outra casa no mesmo condomínio lá em Miami. O motivo para isso foram reclamações de vizinhos. Reclamações de vizinhos por quê? Porque juntava gente para ver Bolsonaro todo dia lá. 200 pessoas iam todo dia para ver Bolsonaro, para tirar foto com ele, coisa e tal. Isso acabava incomodando os vizinhos, né? Ou seja, o que incomoda o pessoal lá é justamente a popularidade de Bolsonaro. E uma coisa que eu acho importante ver esse negócio todo, Bolsonaro falando discurso sobre as conquistas do governo dele, sobre como ele melhorou o Brasil, e ele tem sido ativo também no Twitter, tem falado sobre as conquistas positivas do Brasil no governo dele, coisa e tal,
que isso dá uma visão mais isenta do que a gente está vendo do Lula. Bolsonaro não está falando do Lula, Bolsonaro está falando do governo dele, das coisas boas que ele fez e coisa e tal, do que ele fez. E aí fica o Lula nessa eterna ladainha, né? O Lula não conseguiu ainda decidir o que é o governo dele. O governo dele é só dizer que Bolsonaro era ruim, é a única coisa que ele consegue falar. Não propõe nada para o país, não vai a lugar nenhum, só está tendo ideias ruins. E fica nessa polarização, querendo jogar contra... Não, porque tem os golpistas, tem os militares e tá brigado com isso, brigado com aquilo, e Bolsonaro é o culpado, e radicalização. E não vão a lugar nenhum. Bolsonaro tá mostrando o caminho. Esquece esse negócio de polarização, fala das conquistas, fala das coisas positivas e pronto. Deixa que o Lula, ele se enrola sozinho. Ninguém precisa derrubar o Lula, não. Ele vai se enrolar sozinho mesmo. E daí parece que ele pediu lá a extensão do visto dele e, segundo diz... Um assessor... Bom, a gente está falando aqui do Metrópolis, né? Então isso aqui pode ser propaganda da esquerda, não dá para saber. Mas segundo o assessor, o Bolsonaro pretende ficar fora até enquanto tramitarem processos contra ele. Ainda tem processos tramitando, principalmente no TSE. A gente já viu que o TSE quer agilizar esse processo o máximo possível, porque sabe que a partir de abril já vai ser difícil caçar Bolsonaro ou tornar Bolsonaro inelegível, né? Vocês sabem, em abril tem a primeira mudança lá na composição do TSE, os últimos processos que foram contra Bolsonaro, que o TSE deu ganho de causa contra o Bolsonaro, foram todos 5-4. Então deu muito empate. Agora vai sair um cara que vai sair o Lewandowski e vai entrar o Cássio Nunes, em abril. E daí, olha só que beleza, a partir daí o 5-4 tende a se inverter a favor de Bolsonaro já agora em abril. Então, esse aqui é o problema do pessoal, eles não sabem se conseguem agilizar o processo do Bolsonaro tão rápido para conseguir tornar ele inelegível até abril, e aí depois de abril vai ser muito difícil que isso aconteça, né? Então, provavelmente o Bolsonaro quer ficar por lá até para se manter afastado dessa confusão toda. Segundo a Michelle Bolsonaro falou também, não, ele não está com medo de ser preso, ele sabe que isso pode acontecer, mas isso não é o problema, ele confia que a justiça vai ser feita no final. O problema é esse, ele sabe que se ele vier para cá, aí ele vai ser alvo mais frequente de comentários, de tentativas de revanche do Lula, né? É isso daí, o Bolsonaro está indo muito bem, continua com a popularidade que ele já tinha antes e mostra para o Lula qual que é o caminho. Esse é o caminho, é proposta para o Brasil, não é ficar querendo desfazer coisa ou culpar ou arrumar confusão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.